Eu quero saber o seguinte, quem é o mais bem dotado desses jogadores quando você cobriu a Copa do Mundo? Deus. Na Fazenda tu ficou pelado, Porto. Você foi ator? Então eu entrei com essa expectativa, talvez, de repente, fazer novela, começo, fazer né? alguma coisa e tal. Se tivesse entrado no vestiário, qual jogador que você gostaria de ver assim com curiosidade? É claro que é. Por curiosidade? Sinceramente, se eu tivesse com a máquina da verdade aqui, ia falar, e se ele tá falando a verdade... E olha, eu... Você foi ator, Felipe? Não, na verdade, eu sou ator. Você é né? ator? É... A primeira, tinha... eu fiz o curso de teatro, inclusive eu me formei pela Recriarte em São Paulo, fiz o profissional. E eu queria muito ir para a arte e tal. E até fiz algumas coisas. Eu fiz montagem de Pedreira das Almas do Jorge Andrade, que ficou em cartaz do Sérgio Cardoso. Mas depois, Renato, eu percebi que eu não conseguia viver de bico. Entendeu? Eu não ia conseguir. Eu tenho uma lua em Capricórnio que me fode a vida, assim. Então, eu tenho que trabalhar, sabe? Trabalhar, ganhar meu dinheiro. Eu tenho que levantar todo dia, ter para onde ir, sabe? Eu tenho isso, né? E infelizmente, né? Isso já virou até clichê, né? A questão artística, você como ator também, você sabe exatamente do que eu estou falando. E que ainda bem que achou agora o caminho do podcast para poder também... Tá sempre aí trabalhando. Mostrar o seu trabalho. É difícil, meu. É difícil, é muito difícil, sabe? Então, aí, quando eu entrei no SBT, justamente para poder fazer as dublagens do Qual é a Música, que não Pablo, foi... Qual é a Música? Que o Pablo era da década de 80, eu lembro, né? E aí eu cheguei como dublador. Você fez com a Ellen, né? Com a Ellen Rocha. Você pintava a cara igual o Pablo? Era. Eu fazia junto com a Ellen Rocha. Mas era Pablo também, né? Não. Era, o Silvio falava, Felipe, qual é a música? Felipe. Só que eu fiquei 6 anos ali. Tu dublava? Sim. Igual o E Pablo. tu sabe dublar bem? Tu dubla bem? Porque tem a gente fez... Nós passamos, eu acho que já até mesmo, porque eu já estava formado em teatro, né? Então eu entrei com essa expectativa, talvez, de repente, fazer novela, fazer alguma coisa e tal. E um dia, você sabe que o Silvio conversava com a gente ali na coxia, e batia papo tal, e conversando. Aí o Silvio mesmo falou para mim, um dia a gente parou para conversar, ele falou, nossa, como você é falante, né? Aí eu peguei e falei assim, ele falou, você tinha que ir para comunicação, né? Olha eu falei, você acha mesmo, Silvio? Eu falei, eu acho. Mas e aí, qual é o caminho? Ele falou, não, mas não sei, me largou, virou as costas e me largou falando sozinho e foi fazer as coisas dele, né? E aí eu falei assim, o que eu vou fazer, né? Daí foi quando eu prestei para jornalismo, entrei, aí terminei o curso, comecei já realmente a fazer estágio, né? Fiz estágio em jornal, revistas na época que... Você começou em qual? Em estágio, eu fiz estágio em 97 no Notícias Populares, quando estava fazendo a transição, imagina, de máquina de escrever para computador, porque em fevereiro... Notícias Populares. A nossa Fabiola. A Fabiola, ela pegou agora, porque o Notícias virou agora São Paulo. Notícias Populares era da Sônia Abrão, cara. Que a Sônia tinha uma página. Mas quando eu cheguei para fazer estágio, ela já não estava mais, ela já tinha saído. E aí eu fiquei lá fazendo estágio, aí depois eu fui fazer estágio na Contigo, fui fazer estágio numa porrada de lugares. E sempre com celebridades? Sempre com celebridades. Aí fui trabalhar na Chiques e Famosos, fiquei na Chiques muito tempo. Depois fiz também bastante coisa com o Décio. O Décio foi meu chefe na Chiques. Olha, e na Tititi também. Eu fiz bastante coisa para Tititi. E assim nós somos. A gente foi caminhando, até que começaram a me pautar para os programas de televisão. Né? Justamente para falar dos artistas e tal. Cobriu a Copa do Mundo, teve cobri pelo Terra. Como é que tu fazia? Tu entrava no vestiário? Conta pra gente. Eu quero saber o seguinte, quem é o mais bem dotado desses jogadores quando você cobriu a Copa do Mundo? Deus quando eu cobri a Copa do Mundo. Tu entrava no vestuário lá, tu viu as paradas. Não, eu não cheguei a entrar no vestiário. Não assim. entrou, pô? Não entrei. E aí, ficou frustrado porque não entrou? Não. Lógico que não, né, Serginho? Sinceramente, se eu tivesse com a máquina da verdade aqui, ia falar, e se ele tá falando a verdade... Eu cobri a Copa pelo Terra,
né, pelo TV Terra na época. Foi bem legal, mas foi a da Copa aqui do Brasil, de 2014. 2014, é. E aí cobri a Copa. Eu acho que é assim, bicho, você é jornalista, onde você vai cair, onde a história que você vai cair é um tropeço, né? Você tem que ir fazer tudo. Mas se você tivesse que entrar no vestiário, assim, se você tivesse que entrar no vestiário, qual jogador que você gostaria de ver assim por curiosidade? É claro que é. Por curiosidade, tomando banho, assim, um jogador, assim, por curiosidade, o Neymar. O Neymar, tu tinha vontade de... Mas só de ver, assim, sabe? Só dar uma olhada. Só uma olhada. Pra ver se o Neymar é Neymarzinho ou Neymarzão. Tu acha que deve ser Neymarzinho ou Neymarzão? Eu acho que deve ser o meio termo, assim. Meio termo. Eu acho que não deve ser o nem Neymar. Médio. O Neymar, nem médio. Gostei. É o nem médio. Eu acho que não vai nem pro Neymarzinho, nem pro Neymarzão. Tu tem curiosidade Eu tenho, né? De chegar, ele tá tomando um banho, assim, porque ele tem aquela coisa eu acho ele extremamente adolescente, né? Assim, principalmente na forma como ele lida com as coisas. E, ao mesmo tempo, ele tem aquela virilidade, né? Aquela coisa do homão, sabe? O jogador, fez gol, sabe? Então, eu acho que o Neymar, assim... Eu acho que o Neymar seria... Você sonharia, de repente, entrevistar ele tomando um banho. Seria legal, né? Imagina, Felipe Campos no chuveiro com o Neymar. Porra, não seria isso seria um quadro maravilhoso. Não sei por que eles não fazem, inclusive. De repente, eu... Aí seria legal. Olha a ideia, tá aí jogado no ar. Embaixo do chuveiro, entrevistando o próprio jogador de futebol. Seria legal, porque eu tava vendo... Na Fazenda, tu ficou pelado, porra. Tu gosta de ficar pelado. Eu só andava pelado. Pô, só andava pelado. Imagina, como é que é pra fazer isso, uma matéria bicho? No chuveiro, você pelado. Imagina você peladão, fazendo uma matéria com jogador de futebol. Entra o Neymar, depois sai o Neymar, entra o Amaral. Imagina o Amaral pelado. Hein? Pô, não seria legal o Amaral pelado? Maravilhoso. Porra, maravilhoso. Que pergunta que tu faria pro Amaral e que pergunta que tu faria pro Neymar pelado? Imagina pelado no chuveiro, porque vocês estão fazendo um programa legal, peladão. Pro Amaral, acho que eu não perguntaria. Eu acho que eu jogaria o sabonete só pra ver ele abrir o olho. Olha. Mas qual olho, né, cara? O caidinho. Mas não seria um quadro legal? Imagina, você não precisava estar pelado, mas a gente fingia que estava pelado tomando banho com o jogador. Eu acho seria curioso, Não, seria curioso e isso ia vender muito. Pô, tô dando uma ideia aí. Ia vender.